Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa Controle Investimento e hoje nós temos mais conteúdo para os nossos seguidores e acredito que isso seja uma das coisas muito esperadas pelos nossos seguidores. Então, o entendimento da leitura do gráfico. Eu deixei aqui de propósito a minha tela, a qual eu utilizo para realizar operações. Temos muita informação aqui, mas é claro que vamos iniciar do básico no dia de hoje. Só fazendo um adendo, alguns seguidores, principalmente aqueles que fazem a utilização da análise fundamentalista, vão me perguntar: poxa, Henrique, eu não vou assistir, eu acho que não tem interesse, eu utilizo análise fundamentalista. Mas eu lembro de uma situação: toda informação que a gente possa extrair dos ativos, qualquer seja a sua forma, é notícia, é gráfico, price action, é análise fundamentalista, qualquer conhecimento que cada um de nós tenhamos para nos favorecer dentro do mercado, eu acredito que ela seja válida. Então eu acredito que pelo menos o básico é interessante para que todos tenham essas informações, que é extrair aquilo que o gráfico, pelo menos na sua maneira mais simples, está nos fornecendo ali no pregão e no dia. Então vamos passar então a iniciar nosso conhecimento sobre o nosso gráfico. Vou aqui então retirar os nossos indicadores para que não fique poluindo aqui o nosso layout e aí fique mais fácil o entendimento aqui de todos. Então, ok, já temos aqui o nosso gráfico limpo. Estou utilizando o ativo Petro 4, ok, Petrobras, e vamos então ao início do entendimento sobre o gráfico. Então vamos iniciar pelo candle. Então alguns chamam de vela, claro, em português, mas vou tratar como candle sempre. Então, o que é um candle? Então vamos lá. Candle é essa estrutura que cada uma dessas figuras aqui, dessas estruturas, representam um período. Então, essa verde representa um período, essa vermelha representa um período, este outro verde, um período, este outro verde aqui, um período. Então, cada barra dessas daqui, com o seu corpo e o seu pavio, que são esses rabichinhos aqui, que cada uma delas possui, representa um candle. E eu disse que é um período. Então, neste nosso gráfico, representa um dia inteiro. Então, cada candle deste representa um dia. Se eu esticar aqui, vai até ficar mais fácil aqui de eu entender. Deixa eu pegar minha outra ferramenta. Então, aqui, coloquei em cima desse. Então, 5/10 representa o dia inteiro do dia 5 de outubro. Este outro aqui, 2/10, representa o que aconteceu durante o dia 2. Este outro aqui representa tudo o que aconteceu em Petrobras 4 no dia 1 de outubro. E assim por diante. Esse aqui vermelho representa o que aconteceu no ativo Petrobras 4 no dia 23 de setembro. Então, cada uma dessas formas são um candle de um dia específico aqui, cada um representando o seu dia no que aconteceu no ativo Petro 4. E aí agora a gente vai para uma parte de explicação aqui que demora um pouquinho para a maioria das pessoas entenderem ou pegarem, mas é coisa simples. Então vou colocar um desenho aqui para facilitar o entendimento, só um minuto. Então nosso desenho de apoio está na tela, então vocês podem acompanhar aqui. Deixa eu puxar a minha ferramenta de desenho para ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. E vamos lá. Então vocês podem ver que existem os desenhos, os candles em verde e os em vermelho. Então temos aqui diversos aqui, cada um na sua cor. E por que existem candles de cores diferentes? Então, só por causa de uma situação. Os candles em verde, como vocês podem ver aqui, eles têm a abertura na parte do retângulo inferior e o valor do ativo fechou no dia do pregão ali na parte superior. Então vamos aqui para o nosso gráfico real aqui da Petro. Então, na Petrobras 4, neste dia 5, quer dizer que o valor de Petro estava nesse patamar aqui, no corpo inferior desse retângulo do candle, e o valor subiu até esse preço, e então 17 horas o valor estava aqui neste ponto. Então por isso que o candle é verde, ok?
E o vermelho é o contrário, quer dizer que quando o mercado abriu às 10 da manhã, o valor de Petro 4 estava nesse nível aqui de preço. E durante o pregão ele caiu e o fechamento aqui. Então a gente pode fazer um exercício agora com os demais candles aqui. Então, verde, então quer dizer que abriu no corpo inferior aqui do retângulo e fechou neste preço aqui, no corpo superior. Esse aqui miudinho, mesma coisa. Então abriu aqui na parte inferior e fechou na parte superior. Opa, esse aqui é vermelho. Então quer dizer que abriu na parte superior do corpo do retângulo e fechou aqui embaixo. Este aqui é a mesma coisa. Abriu neste patamar de preço e fechou nesse patamar de preço. Esse é um verde de novo. Vamos fazer mais um teste. Então abriu o preço neste patamar e fechou neste patamar. E vocês vão perguntar, mas por que tem esses rabichinhos aqui em cada dia? Deixa eu apagar aqui. Então nós já entendemos que se o candle está verde, o preço iniciou o dia aqui e no final do dia estava aqui. Os rabichinhos aqui são os valores que o preço do ativo variou, mas ficou de fora aqui entre a mínima e a máxima. E aqui nos vermelhos, entre a máxima e a mínima. Então quer dizer, por exemplo, aqui nesse candle vermelho, o preço abriu aqui. Durante o pregão ele chegou a valer até esse preço aqui. Só que ele caiu, ficou vermelho, veio até aqui embaixo, caiu mais um pouco, mas no entanto ele resolveu fechar só nesse valor aqui. E olha aqui a confusão que deve ser, por exemplo, um dia de pregão como esse aqui. Deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês. Então, ele abriu nesse patamar, provavelmente ele deve ter vindo até aqui embaixo, então o candle estaria vermelho. Durante o pregão voltou, ficou acima, então quando ele fica acima da abertura, então ele passa a ser verde, veio até aqui em cima, nesse ponto, e recuou tudo de novo, e até às 17 horas fechou nesse preço aqui. Então, mas qual minuto, em quantas horas que o gráfico estava aqui embaixo, em quanto tempo que ele ficou aqui em cima, e depois, quanto tempo ele demorou para cair aqui e fechar, né? Então, isso aqui representa um dia. Eu tenho essa informação de um dia. Eu sei que ele abriu aqui, veio até aqui embaixo, subiu, foi até aqui em cima e depois fechou nesse patamar. Eu tenho o que aconteceu no dia. Deixa eu tirar o meu desenho de apoio aqui. Para eu saber o que aconteceu durante o pregão, eu vou ter que diminuir o meu tempo gráfico. Então eu posso vir aqui, tem o tempo gráfico do diário, de 15 minutos. Então os padrões aqui, 1, 5, 15, 30 minutos. Então para a gente saber, por exemplo, neste candle aqui, que fica mais fácil, está mais recente, o que aconteceu, eu posso vir aqui, reduzir o tempo de 15 minutos. Então eu aumento aqui. Deixa eu pegar minha ferramenta de desenho de novo. Então vamos lá, ferramenta, ok. Então qual foi a abertura? O mercado abriu aqui, olha só, subiu, desceu, então já tem uma parte de um pavio aqui, ok, porque é a abertura aqui, e subiu até aqui em cima, perdeu e fechou nesse patamar, ou seja, nesse aqui. Então eu vou ter um pavio aqui, como a abertura foi aqui, eu vou ter um pavio aqui, e aí está formado o nosso candle, que vai ser, deixa eu fazer na cor certinha aqui, que na verdade não vai ser um candle verde, e aí vocês vão entender. Como eu tenho gráfico de 15 minutos, então vamos lá, vou pegar a linha que fica mais fácil. Então abriu aqui, desceu, deixou um rabichozinho aqui, então porque desceu até esse ponto, e até esse ponto aqui estaria um gráfico vermelho, mas ele recuperou, foi até lá em cima e fechou aqui no verdinho aqui, ok? Então essa foi a minha linha de fechamento, só que o gráfico variou até esse patamar aqui. Então aqui do lado a gente pode desenhar o nosso candle, que é o que? Deixa eu fazer da abertura para o fechamento e com os meus rabichinhos aqui para cá e até esse ponto aqui. Então entenderam que no meu gráfico diário ele vai ficar assim, e aqui eu tenho cada candle desse representa 15 minutos, então eu tenho uma noção melhor do que aconteceu durante este dia. Deixa eu apagar o desenho e eu posso diminuir ainda mais. Por exemplo,
vai me expressar a mesma coisa, só que a cada 5 minutos. Então, por exemplo, se esse é a cada 15 minutos, eu vou enxergar o de 15 aqui, vai aumentar mais 3 candles para cada um desses candles aqui. Eu vou diminuir ainda mais o meu tempo gráfico. Olha aí, mais quantos candles aí expressando a mesma coisa. E eu consigo desenhar aquele mesmo candle grande aqui, fazendo esse estudo aqui destes candles. Ok? Então ficou legal? Vocês conseguiram entender o que representa, quais informações eu posso extrair de um candle? Então, eu só consigo extrair então as informações do que? A minha abertura, o meu fechamento e os valores que variaram além dessas extremidades aqui que fica o corpo do meu candle. A abertura, fechamento e a variação além do meu corpo real do candle. Mesma coisa, abertura, variação, fechamento. E aí, que se eu quero ter mais informações, eu vou buscar outros tempos gráficos do meu candle. Vamos lá então para os períodos. Então, nós aqui já apresentamos aqui o período de 15 minutos, né, do meu dia 5 aqui. Nós fomos mostrar até o gráfico 5 minutos e vou voltar aqui para o diário. Então, algumas dicas até e informações interessantes. Por exemplo, eu opero ações, um exemplo, só que eu opero a longo prazo. Então, por que eu vou ficar olhando um gráfico de 5 minutos? Vai me representar alguma coisa, por exemplo? Não, porque a variação de 5 minutos, por exemplo, vou pegar aqui, ó, no gráfico de 5 minutos de um dia só, teve uma variação de 4%. Ok, nesse dia teve uma variação bem expressiva. Mas eu retorno aqui um dia. Isso aqui me faz ter uma noção muito melhor do que aconteceu. Eu diminuir um pouquinho aqui. Por exemplo, no meu profit aqui eu consigo enxergar o número de dias. Por exemplo, 110% em 58 dias. E eu tenho noção do que está acontecendo no meu gráfico. Por exemplo, vou puxar muito tempo aqui. Vamos lá, eu estou vendo cada candle desses aqui miudinho que eu diminuí aqui, está sem zoom, representa um dia. Então, quando eu vou observar meus candles nesses dias aqui, está lá no alto, não tem mais nada para cima, então está no topo. Então vale a pena às vezes eu fazer alguma entrada, alguma posição neste ponto aqui de compra. Então são detalhes simples às vezes que a gente pode reparar. Vejam aqui o tamanho da queda. Isso aqui foi reflexo de coronavírus, mas olha o tamanho dessa queda aqui. Eu vou vender sabendo que ele caiu basicamente 62%. Eu vou fazer uma venda nesse ponto aqui. Um detalhe simples, o que a gente pode aprender somente utilizando aqui, olhando os períodos diferentes aqui de tempo gráfico. Para aqueles que utilizam longo prazo, operam ações e gostam de fazer posições com períodos de uma semana, de 30 dias, 3, 4, 6 meses, é muito interessante que nós possamos acompanhar o gráfico semanal, ou às vezes dar uma olhada até no gráfico mensal. A gente fala num quesito chamado ruído. Ruído quer dizer o que? Nada mais é que o gráfico ele tem variações, quase como se fosse um desfibrilador ali, um medidor cardíaco, né? Então sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então cada um desses candles nesse gráfico aqui que eu escolhi representam um mês. Então eu não vou conseguir basicamente enxergar quase os mínimas variações que teve aqui durante um mês inteiro. Por exemplo, esse mês aqui teve quase 26% de variação de um topo ao outro. Só que se a gente pegar aqui, provavelmente aqui dentro desse mês, ele deve ter descido, subido, descido, subiu, desceu, desceu, subiu, alguma coisa desse tipo. Então, para nós que temos a intenção de ficar mais tempo posicionado, não me interessa a variação de 0,5% de um dia, 2% do outro dia, não. Me interessa o efeito, o gráfico macro, o movimento macro. Então esses ruídos diários, às vezes de informações, de notícias, de
de notícias políticas, de alguns detalhes da própria empresa, alguns problemas de greve. Então não me interessa e acaba que reflete no gráfico diário. Vocês podem ver aqui que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E se eu pegar no gráfico, por exemplo, semanal, vai ter basicamente vários gráficos verdes aqui subindo até aqui nesse topinho formado aqui. Vamos lá, semanal. Olha lá, vários gráficos verdes, um ou outro vermelho, mas vocês podem ver, numa subida dessa inteira eu tenho 1, 2, 3, 4 gráficos, 4 candles vermelhos. Ou seja, me tira muito dessa sujeira, desse ruído de muitas informações, às vezes de boletins da empresa, greves. Então eu tenho um gráfico muito mais puro para eu poder analisar o meu movimento e a longo prazo fica muito mais fácil e eu não fico sofrendo aqui com essas mínimas variações. Então o período é interessante para isso. Já para aqueles que operam no day trade, vão utilizar o gráfico de 5 minutos, porque já que eu vou fazer uma operação no dia, se eu estou vendo aqui, o gráfico está no fundo que atingiu nesse dia, subiu, testou o fundo de novo, e aí foi lá e rompeu o meu topo do dia, é um sinal bacana aqui que eu posso esperar corrigir nesse patamar de novo e realizar a minha operação, e aí sim, lá no dia, fazer o meu percentual de lucro. Então, às vezes até diminuindo aqui num gráfico de 2 minutos, às vezes, dependendo do operador, da forma ali do seu trade system, e conseguir ainda fazer uma entrada mais específica ainda dentro do dia. Já o operador de longo prazo não necessita nem olhar nada desse gráfico muito pequeno aqui. Como a gente diz, tem muita distorção às vezes e muito ruído, ok? Então deu para entender um pouco das diferenças aqui dos time frames, dos tempos de cada gráfico. Então, por fim, no dia de hoje, eu quero passar só mais um detalhe para a gente assimilar, para não ficar muita coisa também, senão acaba enchendo muito a cabeça dos nossos seguidores e é muita informação. Então vamos aos poucos, vou passar só mais uma informação e aí depois cada um aí no seu tempo que tiver, abre um gráfico, todas aí, o pessoal que tem as suas corretoras aí tem a sua forma de olhar o gráfico, aqueles que ainda não tem corretora, como é que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma dica ali depois, no final, para a gente poder fazer essas análises mesmo, ainda se você ainda nem começou a investir, não tem nem a sua corretora. Então vamos lá, eu vou passar aqui a informação de topos e fundos. Mais para frente depois vocês vão entender. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu gráfico da Petrobras ainda no diário e vocês podem ver, por exemplo, então falamos em topos e fundos. Então vocês podem ver aqui comigo, por exemplo, eu tenho aqui nesse patamar, foi o mais alto que ele chegou nesse ponto. Logicamente eu vou chamar isso aqui então de quê? De topo. E qual é a parte mais baixa onde Petrobras 4 atingiu neste ponto aqui? Então este patamar aqui. Então claro que vamos chamar de fundo. Então os candles vão fazendo desenhos no nosso gráfico e isso aqui vai representar muita coisa e vai nos dar muita informação e suporte para a gente poder fazer as nossas operações. E é a lógica do mercado de fazer lucro em um investimento, que eu preciso fazer na verdade o que? Eu preciso comprar o mais barato possível, ou seja, mais próximos dos fundos, ok? E vender o mais caro possível para eu comprar barato, ou seja, no topo. Então é a lógica simples de fazer dinheiro. Se eu vou comprar alguma coisa, eu quero comprar barato e vender o mais caro possível, ok? E quando eu vou operar vendido, eu quero vender o mais caro possível para eu repor isso aí o mais barato possível, que essa diferença eu vou lucrar. Então nós temos aqui esses macro, ok, num movimento grande, mas se eu diminuir aqui para vocês, vou diminuir aqui um pouco aqui o zoom, e a gente vai ter os topos e fundos menores aqui que vai nos dando informação também. Então esse aqui é o nosso fundo
aqui, mas eu tenho, vocês podem ver aqui, sobe, marcou um fundo aqui, subiu, bateu um topo, desceu, fundo, marcou. Toda vez que eu faço então a minha quina, né? Então fiz uma quina aqui, marcou um topinho, fiz uma quina aqui, marcou um topinho, fiz uma quina aqui, marcou o fundo. Aqui não ficou tão bem marcado, mas poderia considerar aqui, mas tem um topo aqui, veio, desceu e fez uma quina aqui, fundo. Aqui ficou meio lateralizado, não ficou muito desenho, a gente não tem muito como caracterizar isso, mas vocês podem ver que rompeu aqui e foi lá em cima e fez uma quina. Então, topo, fez aqui uma quina, fundo, e aqui basicamente ficou lateralizado, então eu não tenho nem fundo nem topo. Mas eu posso voltar aqui, fez a nossa quinazinha aqui, topo, e lá embaixo desceu e depois subiu, fundo de novo. Então, mais para frente vocês vão entender que é muito importante este quesito de fundo e topo para que nós possamos trabalhar com as nossas resistências e suportes, que são zonas onde o mercado fez realmente uma barreira e daquele patamar ali ele não passa, ou se ele passar, quer dizer que ele fez muita força, ou seja, tem muita gente querendo ultrapassar aquele patamar e aí tem chance de prosseguir o movimento, ok? Então, hoje tivemos aí, entendemos como funciona, como eu posso fazer a leitura de um candle. Então, pude entender qual é o corpo do candle, a abertura, o fechamento. Então, se ele é verde, é porque ele abriu no corpo inferior do candle e fechou no corpo inferior do nosso retângulo. E se ele está vermelho, quer dizer que ele abriu no dia ali ou no período acima, na parte superior do retângulo do candle, e fechou no corpo inferior, na parte inferior do retângulo do candle. Então, entendemos por que ele fica vermelho, por que ele fica verde. Como isso é configurável, algumas plataformas vocês vão poder ver isso também como preto e branco, aí depende da configuração que cada um vai colocar. Entendemos que o pavio foi a variação que o preço teve e ficou fora ali ficou fora da abertura e do fechamento do corpo do candle. E também podemos ver as diferenças de time frame dos períodos, de diário, de 1 minuto, de 2, 5, 15, semanal, diário, qual se encaixe melhor na sua operação. Então podemos ver ali também o que é um topo e o que é um fundo. São as marcações em que os candles vão fazendo com os seus desenhos gráficos e são zonas de interesse que mais para frente a gente vai entender para que serve e para que a gente vai utilizar essas marcações aí, ok? Então, para cada um aí tem o seu tempo, tem alguns ainda que vão precisar assistir mais uma aula de novo, vão tirar algumas dúvidas, entender melhor. No início é meio estranho entender esse desenho. Afirmo para vocês que daqui a pouco, vocês olhando esses candles, esses gráficos diariamente, isso aí daqui a pouco vocês vão entender e vão bater o olho, já vão saber o que tá acontecendo no diário, no semanal, nos 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, ok? E às vezes olhando o gráfico, por exemplo, de 5 minutos, para mim isso é muito comum hoje, já é simples, né? Já praticamente o olho já está treinado para isso. Eu olho o gráfico de 5 minutos, o de 15 minutos, eu já sei como é que está o gráfico do diário, né? De tamanho, tempo de tela que nós temos analisando os candles. Então, essa é a parte mais simples. Vamos evoluindo com o tempo, mas espero que todos aí tenham um tempinho para dar uma estudada, analisada. Aqueles que tiverem dúvida, coloquem aqui embaixo, mandem para nós no direct, mandem uma mensagem, a gente pode tirar uma dúvida específica. Façam um vídeo aí com a dúvida se for necessário. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube e aí fica fácil para vocês olharem, voltarem a explicação. E caso tenha mais alguma dúvida, é só nos encaminhar que a gente vai ter o maior prazer de responder todas as dúvidas, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro as explicações aqui para vocês. E esse é mais um conteúdo da nossa Controle Investimentos. Eu sou Henrique Alves. Gostou do nosso vídeo?
Então compartilhe, curta o nosso vídeo, ative as notificações para que vocês não percam nenhuma explicação e nenhum conteúdo que vai ser de grande importância para os seus investimentos. Essa é a Controle Investimentos e até a próxima!